Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma live aqui na Acordon Gestão de Turismo. Hoje com um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado a conversar aqui. Nós vamos falar sobre promoção turística, o que dá certo, o que dá errado. E eu vou trazer para vocês aqui muito do que eu passei nesses 20 anos aí que eu tenho já trabalhando com turismo, trabalhando com agência de viagens, trabalhando como diretora de turismo de prefeitura. Então, como eu sempre digo, né, nos ambientes onde eu estou, eu já tive a oportunidade de passar por vários lugares dentro da gestão de turismo, desde a iniciativa privada no início da minha carreira, como pela iniciativa pública e agora retornando para a iniciativa privada como empresa de consultoria há alguns anos já, mas também como presidente de instância de governança, né, esse projeto de regionalização do turismo, que há mais de 20 anos também tem aqui no nosso Brasilzão. Quero dar já as boas-vindas para o pessoal. Boa noite, João, meu aluno assíduo aqui nas lives. Rose, que bom te ver aqui. Nossa ex-presidente da instância de governança, né, uma mulher aí que fala muito sobre desenvolvimento turístico por onde passa também. Rafael, obrigada pela presença. E aproveita para convidar mais pessoas aí para assistir essa live, porque hoje eu tenho informações fresquinhas. Quem pode acompanhar aqui no perfil também, nos meus stories aí, desde sexta-feira até no sábado. Foram 2 dias aí de participação na Bolsa de Negócios e Turismo, BNT Mercosul, que é uma feira de turismo que aconteceu em Balneário Camboriú e reuniu aí, se eu não me engano, mais de 15 estados brasileiros na promoção e divulgação aí dos seus destinos, várias empresas também, redes de hotéis, restaurantes, parques temáticos e além também de outras soluções turísticas voltadas a seguros, né, e sistemas hoteleiros. Então assim, nessa feira eu pude ver muita coisa, pude presenciar muita coisa também, e é isso que eu quero dividir aqui com vocês. Leucília, Antonina Paraná, obrigada pela presença. Dione também aqui, minha amiga, obrigada. Canela Preta. Vamos conversar bastante aqui sobre esse tema que, de certa forma, também tem alguns conceitos errados aí. Eu criei até um roteirinho aqui para eu não deixar de falar algumas coisas super importantes sobre promoção turística para vocês, tá? Então, assim, primeiro assunto muito importante que a gente vai falar é sobre a questão do título dessa live, né? Promoção turística sem estratégia, ela afasta e não atrai. Ah, Luísa, mas como assim, né? Sem estratégia, né? Não é qualquer tipo de promoção, ela chama o turista, ela chama um cliente? Não. Nesses 20 e poucos anos aí que eu tenho de estrada, eu já vi muita promoção de destino turístico afastar o cliente final, que é o turista, em vez de atrair ele. Aqui no meu perfil, vocês já podem também, se não tiveram a oportunidade de ver ainda, mas ver alguns vídeos, alguns reels que eu falei sobre informação, tá? Informação em turismo e em informação turística. Quais são as diferenças, né, entre esses dois conceitos? E a promoção, ela tá extremamente ligada à informação. Se você não informa direito, você promove errado. Se você não sabe qual é o teu nicho de mercado, se você não sabe qual é a tua segmentação de cliente, você promove errado. E aqui também eu quero já trazer uma situação que, quando eu me deparei com essa diferença conceitual, que pode parecer ser muito óbvio, gente, mas aquele óbvio que você para e pensa assim, meu Deus, como é que eu pude até hoje não parar para pensar e refletir sobre isso, né? Eu acho que, não sei se era ano de 2002 ou 2003, eu tinha recém entrado na faculdade e tinha a disciplina de promoção turística. E a professora começou então a falar sobre a diferença entre promoção e liquidação. E aqui agora eu quero fazer uma pergunta para você que está aí me assistindo, para o Ademir que acabou de entrar, a Traude também, né, que estão aqui
assistindo, Juliano Moretti também. Qual é para você a diferença entre promoção e liquidação? Eu quero ver se aqui a gente entra num consenso em relação a isso, para daí seguir com o nosso bate-papo aqui sobre promoção turística, porque isso aqui, gente, é fundamental que vocês entendam, porque tem gente liquidando destinos turísticos em vez de promover. Então a gente precisa também pensar nessa questão conceitual, se a gente não está muitas vezes fazendo da forma errada, tá? E aqui já vou pegar um comentário que o João, trouxe: nada pior que uma propaganda enganosa, faz um buzz e o turista chega cheio de expectativa e se frustra. Exatamente. Tem muito destino turístico que sabe se promover assim, olha, gente, é de dar inveja até, do jeito que esse destino se promove, né? Com vídeo institucional, com vídeo promocional, com materiais lindos, com marca, o branding, enfim, assim, coisa de encher os olhos. Toda uma pesquisa das cores, das curvas, enfim, de todo o desenho aí da sua marca. Mas, quando se chega no destino, se vê que a estrutura, a infraestrutura, ela não condiz com aquilo que está sendo promovido. Isso daí é o primeiro ponto de alerta, gente, tá? Se você está trazendo turistas para o teu destino, para o teu empreendimento, enfim, aí para o teu espaço territorial, teu espaço de empreender, cuide para você estar promovendo realmente o que demonstra ser verdade, aquilo que o João falou de propaganda enganosa. Claro que se o município muitas vezes não tem assim toda aquela infraestrutura, mas ele precisa começar a chamar mais turistas, para que esses turistas deixem mais dinheiro no destino, para que esse dinheiro gire, economicamente lá dentro, enfim, ok. Mas eu já vi e ainda vejo muitos destinos promovendo demais os seus atrativos, a sua parte turística, e quando o cliente chega lá ele se frustra. E quando ele se frustra, ele não volta mais e ainda ele sai falando mal, tá? Então, cuidem com essa situação. A pergunta aqui, o João trouxe ali, promoção é sentido de promover e liquidação é algo escasso, últimas peças. Exatamente. A gente tem o termo liquidação muito utilizado no varejo. Então, quando a gente vai para as lojas, vai para o supermercado, enfim, a gente tem muito essa questão da liquidação. Compre tanto, e pague tanto e leve tanto, últimos dias de liquidação e tal, fecha a loja, 50% de desconto. Só que nem sempre as lojas que fazem isso, elas utilizam o termo correto. Em vez de elas dizerem que elas estão liquidando, com 50% de desconto, alguma coisa assim, elas dizem que estão promovendo. Promoção, 70% de desconto. Se a gente pegar realmente pelo conceito, ele é meio... se contradiz, Se você está promovendo e você está dando desconto ao mesmo tempo. Então, quando a gente promove alguma coisa, a gente está elevando o seu valor. E não só o valor financeiro, gente? O preço, mas o seu valor percebido pelo cliente. Então, a gente já começa aqui falando sobre essa live de promoção turística, trazendo para vocês essa definição. O que é promover? O que é promoção turística? É você elevar o sentido percebido pelo teu cliente ou potencial cliente, a consumir aquilo que você está colocando. Então, eu até montei aqui um esqueminha muito fácil de a gente compreender entre a diferença de promoção e oferta / liquidação, Porque oferta e liquidação são praticamente as mesmas coisas. Então, quando você promove, você valoriza esse produto ou esse serviço. E quando você liquida, você reduz o preço. Então, agora vamos começar a fazer essa associação para a nossa área, que é o turismo. Quando você promove, você comunica diferenciais. O que realmente aquele destino tem, o que aquele empreendimento tem de diferente dos outros que tem no mercado. Quando você promove uma oferta ou uma liquidação, você está comunicando não os diferenciais, mas uma vantagem competitiva. Desculpa, uma vantagem momentânea.
Porque a liquidação, ela é momentânea, ela tem prazo de validade. Você não liquida o ano inteiro. Agora, né, trocas de estação, principalmente aí nas lojas de roupa, você tem liquidação. Agora que a gente está entrando aí no momento de frio, inverno, as roupas de calor, as roupas primavera-verão, entram em liquidação e oferta. E esse momento de entrar em liquidação e oferta da coleção de primavera-verão, automaticamente ela promove a questão do inverno que está chegando, das roupas de inverno, né? Dessa coleção de inverno que está chegando. Outra situação, quando você promove, você foca na percepção de valor. E volto a dizer, gente, aqui a gente não está falando de valor de preço, é valor percebido pelo cliente. Em contrapartida, quando você oferta ou liquida, você foca na compra imediata. Fazendo a ligação com o de cima, né? Comunica uma vantagem momentânea, a liquidação é para você desovar estoque, porque tem outra coleção chegando, então a gente precisa perceber essas diferenças. Outra situação, né? E aqui a gente começa a ligar um pouco mais sobre o turismo também e sobre esse título da live, né, de promoção turística. Quando eu faço uma promoção, eu crio um posicionamento. E quando eu liquido ou oferto, faço uma oferta, eu gero um movimento pontual. Então percebam que a promoção, de certa forma, ela acontece sempre. Ela não tem um prazo de validade. Ela não é uma troca de coleção. Você precisa entender que o turismo precisa se promover o tempo todo e não se liquidar o tempo todo. E por último, a promoção está muito focada em estratégia de marketing. E a oferta e a liquidação, ela traz uma tática comercial. E essa tática comercial é isso que a gente está trazendo aqui para vocês, fazendo esse comparativo, né? O que é a troca de coleção? Muitos supermercados, quando os produtos estão chegando próximo ao prazo de validade, provavelmente vocês já aproveitaram essas liquidações, né? É um produto ali que está chegando próximo do prazo de validade e ele está com 50% de desconto, 70% de desconto. Então, ele está sendo liquidado e não promovido. Então, só para vocês, né, trazer aqui para vocês esse comparativo, para que a gente comece a perceber principalmente que valor nós estamos entregando para o nosso turista, para o nosso potencial cliente em relação ao desenvolvimento do nosso território. E uma frase para reforçar, né, esse resumo desse comparativo que a gente fez aqui é que quando promovemos bem, não precisamos vender barato. Agora, como é que a gente pode trazer essa frase, quando promovemos bem, não precisamos vender barato, para o turismo? E aqui, gente, é muito disso, assim, sabe? O que eu tenho percebido nos destinos, né? Quando a gente vai trabalhar com governança, principalmente, quando a gente vai trabalhar com o pequeno empreendedor que está adentrando agora, há pouco tempo, nesse mundo do turismo, que não sabe muito bem precificar ainda o seu produto, o seu serviço, ele acha que é caro, né? Só que é caro para quem? É caro para o vizinho dele, que nunca vai se tornar o cliente dele, que não é um turista? Ou é caro para o turista que vem lá de São Paulo, que vem lá do Rio de Janeiro, que vem lá do Nordeste e que está ávido a consumir algo totalmente diferente da cultura dele? Então, essa percepção de valor, que está totalmente ligada à promoção, ela precisa começar a virar algumas chavinhas na nossa cabeça, né? E uma coisa que eu sempre digo, assim, que é um discurso muito frequente também nas minhas falas, né, quando eu vou prestar consultoria com os pequenos empreendedores, é que a gente não pode ficar olhando para o preço que a gente vai cobrar em relação ao que a gente poderia pagar. Senão a gente nunca vai subir essa questão da precificação ou nunca vai entrar no mercado com uma precificação, conforme o João disse aqui, né, é feito por métrica. Então eu preciso saber quais são os meus custos fixos, variáveis, né,
porcentagem aí de lucratividade que eu quero ter para daí construir o meu preço. E esse preço ele precisa estar baseado nessas métricas, mas também baseado no mercado. Então, por isso que a pesquisa de mercado ela é fundamental para a precificação. Ok, gente? Então, fiquem com essa frase na cabeça. Quando promovemos bem, não precisamos vender barato. E esse vender barato, ele está muito ligado à promoção turística no sentido de que tipo de turista você quer para o teu destino. É um tipo de turista que não vamos falar sobre dinheiro, tá, gente? Não vamos falar o quanto ele tem de salário, o quanto ele tem de posses. Vamos falar na consciência que ele tem, né? Na questão dos valores que ele tem. Como que você quer se conectar com esse cliente? É um cliente que tem uma consciência ambiental sustentável, é um cliente que preza, né, pela questão da organização, ele sabe respeitar principalmente as regras, porque se não tem regras, né, o ser humano ele é regido por regras, se não tem regras ele se perde. Então a gente precisa entender que a promoção turística ela está diretamente ligada ao tipo de pessoas que eu quero trazer para o meu destino, para o meu empreendimento. Então, quando a gente trabalha essa questão de construção de marca, né, ela não é algo amadora, porque a escolha de uma cor, a escolha de uma música, ela está totalmente ligada ao tipo de percepção que você quer gerar. Então, trazendo mais para vocês aqui, né, essa situação da BNT, da feira que eu participei, eu vi que a Thelma chegou aqui agora. Thelma, conto contigo aí também para me colocar aqui as tuas percepções em relação à feira. Dada essa introdução, gente, dessa diferença entre promoção e liquidação / oferta, tá? Percebam que vocês precisam começar a virar a chavinha da promoção e olhar realmente para a valorização do território de vocês, de que não é para vender destino barato, é para vender destino que se promova, destino que tenha percepção de valor pelo cliente, tá? E agora, trazendo coisas aqui um pouco mais práticas para vocês, dessa minha trajetória aí no turismo, né? Como eu comentei no início da live aqui, eu já trabalhei como agente de viagens lá no início da minha carreira. E eu não sabia muito bem, né? Porque na faculdade, como turismóloga, eu aprendi algumas coisas sobre agência de viagens. Eu aprendi o que é uma consolidadora, eu aprendi o que é a diferença entre operadora e agência, comissionamento, enfim, né? Aquela parte mais teórica que parece tão linda assim, mas eu não aprendi a vender. Eu não aprendi a quebrar a objeção do cliente, né? Quando eu falava para ele principalmente o preço da viagem, ele me dizia que estava muito caro. E aí o que eu faço com essa informação, né? Como que eu vou conseguir construir essa venda para que esse cliente entenda o valor por trás desse preço? Isso eu não aprendi na faculdade, isso eu aprendi no mercado, levando na cara, levando o não do cliente e vendo ele comprar da concorrência. E quando eu fui agente de viagens, eu comecei a participar de algumas feiras de turismo. E aqui a gente precisa também entender que essas feiras, elas não são todas iguais, tá? Tem feiras que elas são para o público B2C, tá? Que é o empreendimento para o cliente final, que é o C, né? E tem feiras que são feiras de negócio mesmo, que é B2B. Então é o destino, é o empreendimento se promovendo para agências e operadoras. E aqui também vale uma dica muito importante, que dependendo desse público, eu tenho formas de comunicar diferente. Como que eu vou comunicar um destino turístico para um cliente final, que é o turista, e como que eu vou comunicar esse destino turístico para uma agência e operadora? Que ela vai pegar essas informações para vender para o cliente final que ela atende. Então a gente precisa entender que tipo de feira eu estou indo, para que tipo de feira eu estou levando o meu destino para ser promovido, o meu empreendimento, tá? E a feira BNT, então, ela é voltada para negócios, B2B.
Você só via gente lá, agentes de viagem, trade turístico, né? Hoteleiros, restaurantes, atrativos turísticos, mas você não via por lá pessoas com crachá de consumidor final, né? O turista, por exemplo. Então aqui já entra a questão muito profissional de quem está lá fazendo o seu stand, de quem está lá participando dessas feiras. E a primeira situação que eu coloco para vocês, aqui é até um pouco engraçado que eu vou contar, tá, gente? Talvez se tiver agentes de viagem aí um pouco mais das antigas, quem sabe vocês tenham passado por isso também, gente. É os perrengues, né, de quem está entrando no mercado. Esse ano deveria ser talvez 2009, vamos supor assim, não lembro bem certo agora. Mas era a primeira feira que eu estava indo participar em Curitiba como agente de viagens, né? Totalmente crua, assim, tava indo e como eu na época morava super perto de Curitiba, eu tava com uma bolsa normal ali, com um celular, as coisas dentro, e tinha a minha gerente estava comigo, que também nunca tinha participado de uma feira. Chegamos lá em Curitiba, no local, no pavilhão lá, e a gente via um monte de gente com mala de rodinha. Sabe essas malas que a gente viaja e que tem rodinha? E as pessoas estavam lá para cima e para baixo com aquelas malas de rodinha, e eu lembro que eu falei para a Cris na época, eu disse, mas por que esse povo não vai para o hotel e não deixa essa mala cheia de roupa? Porque era uma feira que reunia o Brasil inteiro. Então a gente sabia que tinham pessoas que tinham vindo do aeroporto direto para lá. Mas também tinham pessoas como nós, que moravam super perto do local e poderiam muito bem ter deixado a mala de rodinha dentro do carro ou no hotel. E nós demos a primeira passada na feira, primeiro corredor que a gente foi passar, a gente já estava com os dois braços assim, ó, gente, cheio de material. Sacola, material, catálogo, revista, folder, panfleto. E daí a gente começou a entender o porquê que as pessoas estavam com mala de rodinha. Porque as malas estavam vazias e elas colocavam lá dentro o material que elas recebiam na feira. E aí a gente pensou, bom, se a gente passou no primeiro corredor e nós duas já estamos com os braços pesados de material, imagina fazer a feira inteira. Nós saímos de lá, fomos para o shopping comprar uma mala de rodinha para poder fazer a feira, gente. Olha, eu nunca esqueço dessa história, porque é para chorar de tanto dar risada. E aí a gente chegou lá, comprou uma mala de rodinha e fomos fazer a feira. E a gente saiu de lá, gente, com a mala abarrotada de material impresso. Isso, voltando a dizer, era lá em torno do ano de 2009, tá? Finalizada a feira, era também um final de semana, virada a semana, fomos abrir aquela mala e olhar material por material. Fazer triagem, né? O que era catálogo de cruzeiro, o que era material de hotel, o que era de operadora, o que era de agência. Fazer lá a triagem para realmente ver quais materiais eram interessantes para a gente. Na época, nós éramos agência de receptivo e também de emissivo. E a gente estava querendo entender um pouco mais, principalmente sobre cruzeiros, como que a gente poderia vender mais cruzeiros. E eu lembro assim que nós tínhamos um armário na agência também, que cada feira que a gente ia, a gente tirava aquele estoque de material e repunha com outro estoque de material. Só que, gente, pensa o peso que é isso e principalmente o custo de impressão desses materiais, tá? O que eu presenciei na BNT sexta e sábado agora, hoje é segunda-feira, foi poucos dias atrás. Agentes de viagem sem mala de rodinha, tá, gente? Muitos sem mala de rodinha. E quando nós íamos oferecer um folder, um panfleto, algum material impresso, a pessoa dizia assim, olha, eu vou deixar o meu cartão de visita com você e você manda para o meu e-mail material digital. Eu não quero pegar nada, eu não quero bolsa, eu não quero folder, eu não quero catálogo, eu quero que você me mande o que você tem de material digital. Porque eu vou ser muito... E a moça falou nessas palavras, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu posso pegar esse material, mas eu vou chegar em casa e eu vou jogar fora.
E eu sei o custo que é, porque eu já fiz isso, eu já imprimi coisas pela minha empresa, eu sei o custo que é. Isso daqui é dinheiro jogado fora, pra mim, ela falou. Mas eu sei que tem muito agente de viagem que gosta do material, né? Do sensorial ali, do pegar mesmo. Então perceba que nós estamos no ano de 2025 e eu percebi que já teve, claro, passaram-se alguns anos nisso, né? Mas a gente percebe que a quantidade de material nessas feiras diminuiu drasticamente. Agora, o que eu presenciei também num destino que estava ali se promovendo, junto com outros, tá, gente? Uma cidade pequena, né, que tem agora um secretário de turismo que é turismólogo, que entende um pouco mais dessa questão de promoção turística, tá? Ele chegou e disse assim: Luísa, a gente decidiu vir para essa feira, ó, toque de caixa. Eu consegui, nesses poucos meses que eu tô à frente da secretaria, fazer um site que não tá assim o melhor dos melhores, mas é o que eu tenho para promover o destino. E eu fiz esse cartãozinho aqui de QR Code. Então, você lê o QR Code, aqui já vai cair para o nosso site. E é isso que eu tenho. Daí eu disse, meu, que legal, né? Que bom, pelo menos você não perdeu a oportunidade de estar aqui na feira, coletando contatos, e tem aqui algum material. Eu peguei aquele cartãozinho e fui para o stand onde eu estava, que é o stand de Santa Catarina, junto com a Caminho dos Príncipes, Grande Reserva Mata Atlântica e tal. E, por curiosidade, fui lá ler o QR Code e não estava funcionando. Dizia que o link estava corrompido. E aí eu pensei, putz, né? E hoje é sábado, é o último dia de feira, já tinha se passado sexta-feira inteira. Quantas pessoas, quantos agentes, quantos operadores tinham pego aquele cartãozinho e o link não acessava nada. Aí, como é a pessoa, né? Fui lá solidariamente e disse assim, olha, o QR Code aqui não está funcionando. Daí ele, ai meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Daí ele passou dele, realmente, nossa Luiz, obrigada por você ter me avisado. Já recolheu todo o material e disse, olha, tomara que as pessoas que vejam que o link está corrompido ou que não está acessando, que eles tenham assim, né, a humildade de entrar, porque tinha lá o nome do município e tal, né, e pelo menos jogar no Google lá o nome do município e daí conseguir acessar o site. Então, gente, aqui, né, resumindo essa história para vocês, a quantidade de material impresso está reduzindo drasticamente. As pessoas estão preferindo realmente material digital. Um catálogo bonito no PDF, né? Não precisa ser aquela coisa mirabolante, mas algo bem feito, com fotos coloridas que chamem a atenção. Só que quando você vai transportar isso para um QR Code, você tem que ter a certeza de que esse QR Code vai funcionar. De que ele não é talvez um QR Code temporário, né? Ele durou 2 dias na feira, mas o agente só vai passar ali, vai ler esse QR Code depois de 5 dias. Porque nessa feira, gente, ela é a BNT Mercosul. Tinham paraguaios, uruguaios, argentinos, tá? Então essas pessoas ainda precisavam voltar para os seus destinos, muitos deles estavam de ônibus. Então, assim, quando você vai fazer a triagem desse material, talvez é 1 semana depois que você vai olhar esse material, que você vai estudar ele. Então, se esse QR Code não tiver, né, uma validade grande, você precisa rever como que você está promovendo o teu destino, tá? Vamos ver aqui os comentários do pessoal em relação a essa história que eu contei aqui, né? Vamos lá, né? O João colocou que é um novo comportamento. Exatamente, gente. É um novo comportamento do cliente, seja ele B2C ou B2B. É um novo comportamento do empreendedor, né? Da prefeitura, de quem está pagando esse material, porque ele custa dinheiro. Custa, gente. E para você daí pensar que as pessoas jogam fora, né? Você vai lá e imprime um negócio fantástico num papel fotográfico, brilhoso, lindo, maravilhoso, e de repente passou 1 semana, esse teu catálogo está no lixo, tá? A gente precisa pensar nisso aí. A Dione, lembrei do funcionário da Embratur que nas feiras da Alemanha ninguém leva material impresso. Exatamente. Então, assim, é um comportamento que talvez lá fora, eu não fui ainda, tá, gente? Ainda, pretendo ir em alguma feira internacional, então eu não sei como é o comportamento lá fora, né? Mas como a Dione está trazendo aqui pra gente,
talvez na Europa não tenha nada, realmente é tudo QR Code, né? O Ademir, isso mesmo, participei de algumas feiras em São Paulo no AMB, hoje mudou. É comum salvar o QR Code afixado no balcão, isso aí. A Traude, eu nunca levei mala de rodinha, mas vivenciei muitas feiras dessa forma. Hoje só aceito material que realmente me interessa. Muito gasto de material desnecessário nessas feiras. Exatamente, Traude. A Thelma, oferecer uma experiência real para os agentes e guias também vi que conecta mais. Isso aí, Thelma. E o João, né? Sustentabilidade, eco-friendly, usar materiais digitais. Então, assim, por que é tão importante a gente participar desses eventos, gente? Para a gente ver isso acontecer na prática, tá? Então, assim, a partir do momento que vocês estão ouvindo eu falar aqui dessas vivências que eu também estou passando, desde lá de 2009, quando eu tive agência, trabalhei com isso, né? Depois de passar todos esses anos aí mudando, né, de cadeira, indo para gestão pública, trabalhando com consultoria. E agora, né, eu fui para essa feira não porque eu estou trabalhando como agente de viagens, por enquanto, tá, gente? Porque eu também já estou estudando aqui como ampliar um braço da minha empresa de consultoria. Mas eu fui como presidente da Caminho dos Príncipes, da instância de governança que eu estou como presidente esse ano. Então, eu fui para lá mais para perceber o mercado, voltei de lá assim com a cabeça fervendo de ideias de como nós, como região turística, também podemos nos promover melhor, tá? Então, é isso aqui que eu quero trazer para vocês nesse sentido, né? Então, assim, ó, não que você não vá mais ter, talvez, um material promocional, né? Um material impresso, mas que, como muito bem falou a Traude aqui, ó, eu só aceito material que realmente me interessa. E aqui, gente, já conectando com essa fala da Traude, quando nós, né, que estamos para dentro do balcão, promovendo os nossos destinos, nós também precisamos ser estratégicos na nossa fala. Porque não é para panfletar, não é para ir para o sinaleiro panfletar o destino turístico, tá? É para realmente você saber quem é a pessoa que interessa para você. Aí você precisa quase que fazer uma entrevista com aquele agente de viagens. E eu digo que eu fiz isso, gente. Eu fiz isso com um agente de viagens que estava ali assim, muito despretensiosamente olhando os materiais e tal. Eu, né, comecei uma conversa. Oi, tudo bem? Ah, o crachá dele estava virado. Eu disse, dá licença, deixa eu só ver o teu nome aqui. Era Sérgio o nome dele. Eu disse, oi Sérgio, você é da onde? Ah, eu sou aqui de Balneário Camboriú. Ah, você tem agência há quanto tempo? Ah, tenho há tanto tempo. E o que te interessa nessa feira? Que destino que você está procurando? Aí ele viu um folder de São Bento do Sul. Aí ele disse, tô indo para São Bento do Sul em julho. Daí eu, opa, que bacana! E o pessoal de São Bento do Sul, da prefeitura, estava ali conosco. E tinham empreendedores de São Bento do Sul conosco também. Não só a iniciativa pública, gente. Isso é um ponto que eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Aí a gente começou a conversar um pouco mais com ele. E por que você resolveu ir para São Bento do Sul? Aí ele disse, olha, porque eu tenho aqui um grupo de mais ou menos 60 pessoas, são 30 casais. Olha, gente, a preciosidade dessas informações, tá? E eles queriam ir para um outro destino aí, que eu não vou revelar o nome, tá? Queriam ir para um outro destino de inverno, que se promove muito bem, mas que assim, ó, fala dele, tá? A infraestrutura a gente sabe que não é tudo aquilo. Então, quem sabe talvez daqui a alguns anos a gente vá para lá. Mas por enquanto eu quero levar eles para São Bento do Sul. E aí eu disse, olha, você já sabe que hotel você vai? Você está com esse pacote pronto? Dele, não, assim, ó, eu estou fazendo essa feira justamente para ver que subsídios eu tenho, informações eu tenho, e eu vou, durante a próxima semana, trabalhar com eles essas informações. Aí eu peguei e disse, tá, e qual que é o perfil desses 30 casais que você tem, dessas 60 pessoas que você tem? Porque é em cima disso que eu, presidente de instância de governança, sem vinculação pública, tá? Posso te indicar hotéis. Daí ele, pessoal, assim, os médicos, dentistas,
presidente da OAB. Daí eu, então tá, com esse perfil eu consigo te dizer esse hotel, consigo te sugerir esse hotel. Aí tinham alguns materiais desses hotéis, a gente entregou para eles, e eu disse, e o que mais? Você já tem algum passeio, alguma coisa assim? Não, eu não sei ainda o que a gente vai fazer para lá. Então vem aqui, você já fez passeio de trem? Não, daí brilhou o olho dele assim, não, nunca fiz passeio de trem. Pois então nós temos passeio de trem que conecta Rio Negrinho, São Bento e Corupá. Levei eles lá no standzinho do passeio de trem, que estava junto com a gente lá, e coloquei ele ali para conversar com os empreendedores. E além disso, gente, nós falamos assim, olha, daí ele ficou vislumbrado. Daí eu já falei sobre Grande Reserva Mata Atlântica com ele, sobre Baía da Babitonga, ele conhece Joinville, e a gente foi desenvolvendo uma conversa. Agora pensa se eu não tivesse tido a iniciativa de perguntar o nome dele, que agência ele é, qual é o perfil do cliente dele, olha as informações preciosas que teriam sido deixado passar. E ali a gente já pegou o contato dele, eu passei para uma agência de receptivo que trabalha a região e ela vai continuar com ele. E tomara mesmo que feche esse negócio. Porque, gente, um grupinho de 60 pessoas, olha, não é toda agência que consegue. Então, a gente, numa simples conversa, identificando o perfil desse cliente, como B2B, né, agente de viagens, pertinho, gente. E ele disse assim, olha, esse grupo viaja comigo há anos e eles querem coisas de final de semana, e na sexta, voltar do domingo, então eles preferem coisas perto, porque eles gostam de viajar em conjunto. Aí a gente disse, olha, a gente tem tanta coisa para te oferecer que com certeza um final de semana só não vai dar. Dele, não, mas não tem problema, a gente volta em outros momentos também. A gente quer ir consumir o inverno, e a gente sabe que lá faz frio. E quem sabe a gente vai consumir o verão em outro momento. Então é isso, gente. Quando você está do outro lado do balcão, como atendimento a esses agentes e operadores, você precisa fazer perguntas específicas. Você precisa fazer quase que uma investigação para saber como direcionar. Que hotel, que restaurante, que operadora, que passeio, o que você tem lá para ser consumido, tá? Temos mais gente entrando aqui, muito bom, gente. Vivi também estava lá na BNT comigo, né? Flávia, eu não te vi na BNT, se você estivesse lá, né? Pra gente bater um papo de novo, faz tempo que eu não te vejo. E Vivi, também quero que você coloque aqui algumas percepções da BNT, o que você achou legal, o que se conecta aqui também com esse assunto de promoção turística que a gente está tratando aqui, tá? Falamos então, né, dando um resumão aqui desde o início da nossa conversa, que já faz 35 minutos. Falamos sobre a diferença de promoção e liquidação e oferta, tá? E eu quero mais uma vez trazer aqui a frase, né? Frase resumo, que quando nós promovemos bem, não precisamos vender barato. Isso aqui precisa ser frase para vocês levarem e trabalharem aí com a governança territorial de vocês, gente. Quando promovemos bem, não precisamos vender barato, porque a promoção ela vende muito bem, mas você tem que também entregar a estrutura e não só promoção. Falamos também dessa mudança de comportamento entre muito material impresso nas feiras, né, os agentes querendo esses materiais impressos, e agora muito material digital através de QR Code. Mas temos que cuidar que esse QR Code funcione, né? A Vivi colocou aqui uma verdadeira vitrine para os destinos de Santa Catarina. Com certeza, Vivi, foi muito legal ver, né, o povo de Santa Catarina lá em peso nessa feira. E a Dione, nossa, uma rica oportunidade essa Luísa, saber aproveitar a oportunidade de ter empatia e aproveitar esse momento na feira. Muito boa a sua abordagem. Obrigada, Dione. E é assim que a gente trabalha, né? Percebendo muito, eu sempre digo assim, que para onde eu vou eu fico com as minhas antenas ligadas o tempo todo, percebendo, observando, para trazer conteúdo para vocês também e para o meu trabalho também ser enriquecido com isso, né, gente? Não podemos parar no tempo, as coisas mudam constantemente e com essa enxurrada de informação que a gente tem todos os dias, a gente precisa estar cada vez mais capacitado. Aí,
Outra situação aqui do meu roteirinho também para conversar com vocês, e eu vou pegar um ponto específico que é que tipo de material levar para as feiras, e eu vou pegar um deles aqui. Tem, né, folder com os diferenciais, brindes, cartão de visita com o link encurtado e tal, mas eu vou pegar aqui o mapa turístico, gente. Nem todo mundo tem consciência de que o sul do Brasil é formado por 3 estados. Tem gente que acha que o sul do Brasil é só Rio Grande do Sul. E isso eu peguei lá no stand, observando o atendimento de turistas que chegaram do Nordeste. Então, quando a gente fala sobre Santa Catarina, sobre o Paraná, sobre o Rio Grande do Sul, as pessoas elas não têm noção geográfica. Assim como muitos sulistas não têm noção geográfica de Norte e Nordeste, né, gente? Vamos falar bem a verdade aqui, né? Tem pessoas que precisam voltar aí para os anos iniciais e começar a estudar geografia de novo, tá? Isso daqui é um conhecimento de turismólogo, né? De agente de viagem. A gente precisa entender como que se divide esse Brasilzão todo aí. E o que eu percebi é que, ok, falta informação, a pessoa não sabe, tudo bem, né? É nossa função mostrar para ela, então, que o sul do Brasil não é só Rio Grande do Sul. E ali no stand, as pessoas, tá, mas e como é que eu faço para chegar? Aonde que fica o aeroporto? Aonde que é próximo da onde? Se tivesse um mapa do Brasil, tá? Aonde você pudesse, de que estado você é? Eu sou do Alagoas, tá? Do Alagoas até Santa Catarina você vem por aqui, tem aeroporto aqui, aqui, aqui. Você se conecta por essas estradas, né? Esse destino aqui que a gente tá falando, Caminho dos Príncipes, ele fica aqui no norte de Santa Catarina, né? Perto das praias, do litoral. Então, assim, sempre pensem que a maioria das pessoas, elas entendem mais de forma visual, assim como a Luísa. E algumas lives eu já trouxe aqui para vocês, né, gente? De que aquela tiradinha de sarro que as pessoas dizem assim, meu Deus, eu vou ter que desenhar para você entender. Para mim tem que desenhar. E eu não me considero uma pessoa burra, tá? Mas por que para a Luísa tem que desenhar para eu entender? Porque eu aprendo de forma visual. Então, se a pessoa fica só falando para mim, eu não consigo criar as conexões. Agora, se tivesse um mapa na minha frente e a pessoa dissesse, olha, daqui você chega aqui, você vai para cá, você faz assim, aqui é o aeroporto, aí você tem que pegar um transfer para vir até aqui, fica muito mais fácil. E é horrível você ficar com esse sentimento de que você está entendendo, mas não está. E daí você dá aquele sorrisinho amarelo e sai dali sem entender nada e vai para o próximo stand onde a pessoa tem um mapa gigantesco lá para mostrar para você visualmente aonde que ficam os destinos. Então, percebam que além de a gente vender, de a gente promover, a gente também tem que ensinar, tá? Porque tem agentes de viagens entrando agora, né? A gente tem os macaco velho aí e tal, que tem anos de rota, de estrada, de agente de viagens, mas a gente tem gente entrando agora. Então a gente precisa também trazer essas informações básicas para mostrar para as pessoas. Talvez aquele agente de viagens mais que já tem anos de estrada, ele vai dizer assim, não, eu sei, nossa, eu já visitei, conheço tantos países, conheço o Brasil inteiro, então para ele você não precisa mostrar no mapa. Mas aquela pessoa que não tem noção geográfica ainda, é tua obrigação também mostrar para isso, tá? Então, de todos os materiais que eu te sugiro ter num stand para você promover o teu destino ou até mesmo o teu empreendimento, né? Que aqui a gente fala sobre gestão pública e privada, não tem uma sem a outra, né? Você tem que ter algo que você mostre para as pessoas, para ela se localizar geograficamente mesmo. Então, assim, precisa ser um mapa onde você entregue para a pessoa para ela levar? Não necessariamente. Você pode ter um material um pouco maior, tá? E eu até, não tenho aqui, mas se eu sair daqui, enfim, eu tenho um cartaz da Grande Reserva Mata Atlântica que ele enfoca mais os 3 estados onde nós temos o movimento, que é São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então, eu já pegava aquele encarte
e mostrava mais ou menos para as pessoas a partir de São Paulo. Porque, querendo ou não, São Paulo já é um destino mais conhecido, né? Com aeroporto internacional e tudo mais. Então, ali você precisa realmente trazer esse visual para as pessoas, tá? Importância das informações atualizadas, né? Se o turista ou agente procura e não encontra informações atualizadas, o interesse vai embora. Aí você tem lá um material bonito, né? Que foi pensado com QR Code, presença digital e tal, passou o QR Code e caiu num site lá que foi atualizado em 2020, 2015, antes da pandemia. Uma rede social que mistura post da presença do prefeito numa reunião e divulgação do atrativo turístico. Que turista, gente, que agente de viagens, que operador, ele tem interesse em entrar numa rede social aonde ele vê o prefeito se promovendo, misturado com coisas da saúde, com carros, tratores que o prefeito ganhou de um deputado que veio através da agricultura, com posts falando da festa da padroeira, do mirante que está sendo construído. Você acha que realmente isso é informação que vende, que promove o destino turístico, gente? Isso aqui é complicado, tá? Isso aqui daria uma live de 3 horas para a gente conversar aqui também, né? A forma como você comunica o teu destino e principalmente em cidades pequenas, aonde você tem um site de turismo vinculado ao site da prefeitura. E esse site, ele tá até com teia de aranha, se duvidar, porque ele não é atualizado. Então, até o cliente, né, o B2B ali, a agência, o operador, ele se interessou pelo teu município. Ele está procurando algo diferente do que ele tem no portfólio normal dele. Só que ele chega lá e se depara com uma informação totalmente desatualizada. Você pode ter certeza que a vontade dele acabou na hora. Ele não vai, gente, na rotina louca que ele tem, porque ele tem que vender para faturar, né? Agências e operadoras ganham através de comissionamento. Então eu preciso vender muito para ter uma margem de faturamento legal. Você acha que o agente de viagens, o operador, vai dar um de investigador para saber realmente, além daquele site desatualizado, que outras informações tem do teu destino ou do teu empreendimento? Não vai. Ele já vai para o outro, para o município, às vezes vizinho, que é do mesmo tamanho do teu, mas que tem essas informações atualizadas. E se respingar alguma coisa para você, do turista, né, do cliente dele ter ido para o município vizinho que tem informação atualizada ali, né, na cara dele, se respingar alguma coisa para você, você está no lucro. Se não, você já perdeu a oportunidade, tá? E outra situação também, né, essa questão dos materiais. Então, que informação eu tenho que ter nesses materiais? Será que é importante eu levar um folder, um flyer de uma festa que vai acontecer daqui 2 semanas? Ou é melhor eu levar um material com um roteiro já pré-definido? Dia 1, tal informação. Dia 2, tal informação. Dia 3, aqui. Ideias de hotéis, ideias de restaurantes, ideias de passeios. Então eu preciso entender que tipo de informação eu vou levar. Não é só ir para a feira, gente. O mais importante é o pós-feira. Então, assim, nós agora, como Caminho dos Príncipes, né, e outros municípios também que estávamos dentro do stand da Secretaria de Estado de Turismo, e assim como os outros municípios e empreendimentos que estavam com os stands individualizados, nós estamos esperando eles mandarem os contatos desses agentes e operadores que passearam, entre aspas, né, que estavam lá trabalhando durante a feira também. Por quê? Porque pode ser que esse agente de viagens, ele não tenha passado na feira inteira, ele não tenha caído exatamente para nós lá da Caminho dos Príncipes, a gente não pegou o contato dele. Mas ele é um agente super interessante, ele estava
né? Querendo saber de outros destinos e tal. E é o pós-feira que a gente vai tentar mais um contato. Ou talvez vai fazer o primeiro contato, porque a gente não viu ele na feira. E o que a gente tem que fazer com esses contatos? Criar relacionamento. Aí tem vários tipos de relacionamento, né? Tem aquele relacionamento com aquele agente que você lembra que você atendeu e que você ficou de passar informações mais esmiuçadas, ficou de passar um catálogo com preço, porque ali, muitas vezes, você não tem tempo de negociar. É muito rápido, você tem promoção, mas o fechamento do negócio, ele vai ser pós. E esse atendimento pós-feira, ele é tão importante quanto você estar lá presente. Então, não subestimem, gente, uma lista de contatos. Só que não é para pegar um mailing, né, um mailing list lá e jogar para todo mundo. Verifique daquela lista gigantesca que você vai receber, quais são as agências e operadoras que se conectam com o teu destino. Faça até foi o João que falou aqui, né, uma curadoria dessas informações. Entre nas redes sociais, investigue um pouco essas empresas e selecione aquelas 5, 10 que você viu assim de pronto. Puxa, essa daqui, já vi ela passeando lá na cidade, dando uma olhada, né? Com essa daqui eu já fiz negócio há 10 anos atrás. Tá aí, às vezes, a oportunidade de você tentar um contato de novo, reverter algumas vendas que estavam paradas. Então, assim, não é pegar a lista e simplesmente disparar lá um portfólio genérico, uma coisa qualquer. Você precisa saber trabalhar com esses contatos, porque você pode ter certeza que quem recebe essas informações entende que você fez esse trabalho de investigação, que você está falando com ele porque você conhece o nicho de mercado dele, você conhece a segmentação de mercado que ele trabalha, tá? Então, é um trabalho, gente, árduo, tá? Muitas pessoas dizem assim, mas eu queria trabalhar com turismo porque vocês só viajam, só participam de feiras. Eu vi lá nos stories que tinha música ao vivo, que tinha degustação, que tinha um monte de comida. Nossa, que legal! É bem legal ficar 2 dias inteiros em pé atrás de um balcão atendendo as pessoas, gente. É bem divertido, sabe? É bem legal, nossa, uhul, assim, é muito legal. Porque as pessoas, elas não entendem o antes, o durante e o depois de a gente trabalhar com turismo, né? E eu quero agora fechar essa nossa live com essa questão da romantização que a gente sofre no nosso trabalho. Inclusive, tem um post, tá, que saiu hoje, gente, segunda-feira, fresquinho, aqui no feed, porque eu quero que vocês leiam. É um compromisso que a gente vai firmar aqui, tá? Vocês vão desligar comigo essa live, vocês vão ver lá, vão ler o texto desse post e comentar o que vocês realmente acham daquilo. Trabalhar com turismo não é romântico. Romântico é ser turista, tá? Justamente por isso que eu comentei com vocês. Ser romântico é ir para um destino de férias, né? Para uma viagem que você planejou com bastante tempo, que você está indo para lá para descansar, né? Isso é legal, isso é ser romântico. Isso é muito romântico, né? Agora, você estar do outro lado, fazendo uma analogia com a feira, tá? No outro lado do balcão, em pé, tá? Muitas vezes, né? Sem dormir muito bem a noite anterior, porque viajou para ir para essa feira, tá? Tendo que atender ali um monte de gente, com um monte de perguntas, sem conseguir ir no banheiro direito, gente, fazer as suas necessidades básicas, tá? Porque a muvuca é tão grande e você, né, tá querendo ali. E assim, isso não é romântico, gente, isso é trabalho, tá? Então, quando você ouvir falar e você conhecer alguém que trabalha com turismo, que tem sua empresa, que é um turismólogo de prefeitura, né? Que é alguém que respira isso no dia a dia, tenha respeito por essas pessoas. Porque a gente trabalha muito, muito mesmo, para conseguir entregar para o cliente final, para o turista, destinos e empreendimentos sustentáveis, que consigam promover
esses atrativos e esses destinos para que o cliente volte, para que ele saia de lá satisfeito, ok, gente? Deixa eu só ler aqui os últimos comentários. Cláudio, boa noite. Estância Apiário Mel da Montanha, Santa Branca, Vale do Paraíba, São Paulo. Nossa! Obrigada, Cláudio, por estar aqui assistindo a gente. O João diz, faça espionagem industrial, veja o tipo de produto, se o perfil da agência tem produtos parecidos com o seu. Exatamente, gente. É isso, tá? A gente não fala em espionagem, a gente fala em benchmarking, né? É mais chique e menos, sei lá, assim, né, agressivo do que espionagem. Mas é isso, gente, você tem que estudar o teu mercado. A Leocília, Luísa, muito obrigada pela explanação da sua vivência enriquecedora nas feiras e no dia a dia. Uma conversa com uma pessoa pode ser uma grande oportunidade. Sempre, gente. Nunca descarte uma boa conversa e saiba fazer as perguntas certas também, né? Canela Preta, grandes ensinamentos, Luísa, gratidão. Obrigada a você por estar assistindo. Thelma, muito bom, Luísa, obrigada. Riquíssima essa análise. Obrigada, gente. O João, parece uma feira livre, todo mundo tentando fisgar um cliente. Exatamente, isso mesmo, não é fácil e às vezes não vendemos nada. Pois é, gente, essa questão de venda também, né? É uma questão de crenças vinculado à precificação, a não entendimento do modelo de negócio. A gente precisa analisar muito bem isso aí, tá, Cláudio? Xande, ótima live. Traude, obrigada, ouvir você é sempre aprender, boa noite. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, gratidão por estarem aqui comigo, tá? Verdade, Jefferson, até sábado na região Encantos do Sul, construindo pontes com a IGR Contour. Verdade. Sábado estarei em Tubarão, palestrando lá no Fórum Regional da Encantos do Sul sobre Conselho Municipal de Turismo e Instância de Governança Regional. Obrigada, Jefferson, aqui publicamente mais uma vez pelo convite, né? Vamos levar esse conhecimento aí para mais pessoas também. Gente, muito obrigada pela live de hoje. Segunda-feira temos, né, um compromisso marcado às 20 horas. E fiquem aqui no Instagram, porque daí a gente solta na sexta-feira o tema da semana que vem, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Ótima semana. Até mais.